Nós vamos dar início ao nosso estudo de Ruth, encerrando, então, esse período, que temos estudado Ruth. Vamos falar hoje no capítulo 4, para, então, fazermos o fechamento do livro de Ruth. Eu agradeço a todos que têm participado. Então, vamos, sem mais delongas, lermos o capítulo 4 de Ruth, que diz assim: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sente-se aqui, e eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar esta propriedade, resgate-a. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: Neste caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate-a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, as pessoas tiravam a sandália e davam ao outro. Assim, oficializavam os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: Adquire-a você mesmo, tirou a sandália. Então, Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. E também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor lhe conceder dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Esta é a história dos antepassados de Davi. Desde Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aninadab, Aninadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. Amém. Olha só, nós temos aqui, nesse capítulo 4 de Ruth, nós temos, então, o cumprimento daquilo que Boaz falou que iria fazer com Ruth. No capítulo 3, ele termina dizendo a ela que ele iria até aquele que tinha o direito, antes dele, de ser o resgatador, e que se aquele homem não aceitasse ser o resgatador de Ruth, de Noemi,
ele o seria. E assim ele fez. Ele foi até a porta da cidade, chamou homens anciãos, homens de respeito, o povo também reunido, e chamou então aquele homem que era o resgatador, que era o parente mais próximo. Quando Boaz fala nosso irmão, ele mesmo não era irmão de Elimeleque, ele era sobrinho. O outro resgatador é que era irmão de Elimeleque. E aí ele então faz a proposta, ele fala, olha, Noemi voltou e ela então precisa ser resgatada. Ela precisa então receber pela terra dela, precisa que se compre essa terra, que se dê dinheiro a ela por aquilo que ela tem, porque pertence à família dela, é herança dela. Então, quando falou das terras, o homem cresceu os olhos, né? O outro cresceu os olhos e falou, não, eu vou resgatar sim. Mas aí Boaz falou assim, olha, ao resgatar a terra, você também tem que resgatar a viúva, né, chamada Ruth, a moabita. Você tem que se casar com ela. Por quê? Para que gere filhos para o marido, né, aquele que era o marido de Ruth, para que você dê um filho a Malom, um nome a Malom, que a herança dele não se perca na terra, porque este era o costume. E aí, quando falou do casamento, o outro deu para trás. Quando era só as terras, ele queria. Mas quando falou que ele tinha que casar com Ruth, a moabita, ele falou, não, então eu não quero não, resgata você. Né? Então ele fez todos o ritual que tinha na época, tirou a sandália, entregou para Boaz, e Boaz então falou, ok, eu vou resgatar. Tanto a Noemi, interessante que ele fala, eu vou resgatar a Noemi, vou resgatar também a Ruth, a moabita. Eu vou resgatar a Noemi e a Ruth, a moabita. E ele então toma isso e fala diante de todo o povo que ele iria fazer. E todo o povo então confirma aquilo. E eles abençoam a Boaz. Eles falam, olha, Boaz, isso que você está fazendo é muito digno, é muito correto. E que então você seja abençoado, que a sua casa seja abençoada, que essa união com essa mulher seja abençoada, que você tenha filhos com ela, assim como Lia e Raquel deram, né, todos os descendentes as tribos de Judá, as tribos de Israel, né? Então, que você tenha e experimente isso. E a Bíblia fala, então, que ele foi, resgatou e casou com Ruth. Ele, então, a conheceu e eles tiveram um filho. E esse filho foi Obed. Quando essa criança nasceu, as mulheres foram falar, então, para Noemi, Noemi, olha como é que Deus foi fiel. Deus te deu agora um filho, né? No lugar do filho Malom, Deus agora deu um outro filho para você, que vai te amparar na sua velhice. E aí eles fazem uma menção que eu acho tremenda. É quando eles falam assim, pois é filho da sua nora que te ama. Olha que lindo isso. Pois é filho da sua nora que te ama. E é para você melhor do que 7 filhos. Já imaginou? Uma nora que não era israelita, não era judia, não era nada disso, ela não era hebreia, né? Ela era moabita. As pessoas viram tanta virtude em Ruth, tanta coisa boa em Ruth, que eles falaram, por exemplo, 7, nós sabemos na Bíblia, é o número da perfeição, né? Então, eles são tão assim que quando eles falam assim, ela é melhor do que 7 filhos. Ou seja, o número perfeito de filhos que alguém poderia ter, aquela única mulher foi considerada melhor do que todos esses. Falou, você tem alguém, uma nora, que é melhor do que 7 filhos para você. E aí, então, a Bíblia faz questão de ressaltar uma coisa aqui. Nós podemos ver que toda essa história foi contada para mostrar uma coisa, que Ruth, ela foi contada, ela fez parte, ela é a avó de Davi. Ela é a avó, ou bisavó de Davi, né? Ela é a bisavó de Davi. Ela foi a mãe de Obed. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Então, para contar
a geração de Davi. E termina exatamente falando isso, né? Esta é a história dos antepassados de Davi. No versículo 18, o escritor fez questão de ressaltar isso. Esta é a história dos antepassados de Davi. Eles quiseram contar a história de Davi, da onde Davi tinha vindo, mas eles não se propuseram a fazer apenas aquilo que no livro de Números geralmente se faz, né? Fulano é pai de Beltrano, que é pai de Ciclano, que é pai de... Não, eles fizeram questão de contar a história de Ruth, narrar toda a história dessa mulher maravilhosa, né? Na verdade, não só de uma, nós temos aqui duas mulheres maravilhosas. Nós temos Noemi como sogra, e nós temos Ruth como nora. Ambas amaram uma outra e souberam ser e desempenhar o seu papel com fidelidade, a ponto de estar relatado na Bíblia essa história tão bonita para cada um de nós. E o interessante também da história de Ruth é nós pensarmos que esse capítulo 4, ele encerra falando do papel do resgatador. E nós não podemos fugir disso, nós não podemos fugir desse simbolismo, dessa figura de linguagem que nós temos aqui, de tudo isso. Do resgatador, Boaz como resgatador, que representa Cristo. Ruth como aquela que foi resgatada, representando a nós, representando a igreja. Cada um de nós somos resgatados por Cristo, né? E o interessante é que, então, eu quero encerrar esse estudo de Ruth falando um pouco sobre esse papel detalhado dentro daquilo que a Bíblia fala que o resgatador tinha que fazer. É interessante que a Bíblia chama o resgatador de parente redentor ou vingador. O resgatador, ele era um parente não tão distante, influente, a quem a família podia recorrer quando a sua linhagem e os seus bens corressem risco de ser perdidos. Ou seja, quando não tinha mais ninguém para gerar filhos, quando não tinha mais ninguém para ajudar nas questões financeiras, estavam perdendo aquilo que tinham, essa família, então, poderia recorrer a alguém. E este alguém ele era chamado de parente redentor ou vingador. Ele era alguém influente que tinha condição de trazer esse resgate a essa família, àquelas pessoas que estavam passando por essa dificuldade. Então, olha só, quais eram as obrigações? O que um resgatador tinha que fazer? Primeiro, ele deveria comprar de volta a terra da família vendida em tempos de crise. Toda família em Israel, ela tinha direito a uma terra como herança perpétua. Era dada às famílias. Só que uma família que passasse por dificuldade, uma família que se visse em apertos financeiros, ela podia vender essa terra. Ela podia vender a terra. Só que também a Bíblia fala o seguinte, que ela podia vender essa terra durante 49 anos, que no ano do jubileu, essa terra tinha que ser devolvida a ela. E a outra forma disso acontecer era exatamente o resgatador. Era aquela pessoa que comprava aquela terra que foi vendida em tempos de crise. Para o quê? Para ele, não. Para devolver à família. Para que aquela família não perdesse a sua herança na terra em que ele tinha. Lá em Levítico 25 diz assim, se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o resgatador, seu parente, e resgatará o que seu irmão vendeu. Olha que interessante. Se o seu irmão empobrecer e teve que vender as terras dele, ok, ele vendeu, ele precisou vender, mas ele não podia ficar sem herança no meio da terra. Então, teria que vir alguém e resgatar. E ele fala, então, o seu irmão virá, o resgatador, o seu parente, vai comprar de novo essa terra que esse irmão vendeu, para que não perdesse a herança no meio do povo. A segunda coisa que tinha que se fazer é que eles tinham que também resgatar parentes escravizados. É verdade.
o judeu ele podia se vender como escravo. E da mesma forma, no ano do jubileu, essas pessoas eram libertas. E é por isso que nós temos a história dos escravos da orelha furada. Já ouviram falar sobre eles? Escravos da orelha furada. Existiam três formas, três tipos de escravos, né, no tempo judaico, lá no tempo dos hebreus. Existiam aqueles escravos que eram conquistados pelas batalhas, eles eram conquistados e muitas vezes eram feitos escravos. Existiam os escravos que se vendiam, os judeus que se vendiam, porque não tinham condição de se manter, não tinham condição de gerar, de cuidar das suas coisas. Eles vendiam a eles, a família e a terra. Tudo que eles tinham, eles vendiam às pessoas e eles se tornavam servos, escravos daquele homem, daquela pessoa que os comprou. E existia a terceira classe de escravos, que eram os escravos de orelha furada. Quem eram os escravos de orelha furada? Eram aqueles que tinham direito no jubileu, no ano do jubileu, à liberdade, à libertação. Eles poderiam ser livres a partir dali. Mas eles olhavam para o seu senhor e falavam: puxa, é tão bom servir a esse senhor. É tão bom estar na casa desse senhor. Ele cuida de mim tão bem que eu não quero sair daqui. É melhor viver como escravo dele do que ser livre. Então, eles iam até a porta daquele homem, colocavam a orelha no marco deles e eles furavam a orelha da pessoa, marcando a porta com o sangue da orelha dele. É por isso que eles eram chamados de escravos da orelha furada. Eles eram escravos voluntários. Eles não eram escravos por imposição, por venda ou por qualquer outra coisa. Eles eram escravos porque eles falavam: não existe melhor forma de viver do que servindo a esse Senhor. É isso. E é esse termo que Paulo usa quando ele fala: nós somos servos, doulos. A palavra doulos no Novo Testamento significa escravo. E é exatamente sobre esse tipo de escravidão que Paulo fala. Não a escravidão que é imposta sobre nós como jugo de conquista, ou porque não temos como viver e temos que nos vender como escravos. Não. O escravo que a Bíblia fala que nós somos, servos que nós somos, é porque nós entendemos que a melhor forma de vivermos é servindo a esse Senhor. Nós somos livres. Nós somos livres, mas nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Por quê? Porque não existe melhor forma de viver senão na casa dele, servindo a ele, obedecendo a ele. E o interessante é que o resgatador, né, esse resgatador, ele era aquele que também pagava e tirava os escravos da escravidão. Olha que coisa interessante. Olha como é que a gente começa a ver o papel do resgatador e a gente começa a ver algumas coisas assim bem detalhadas sobre as nossas vidas. Primeiro, ele resgatava a herança. O primeiro papel do resgatador era devolver a herança, aquilo que foi perdido, aquilo que foi vendido. Não é isso também que Cristo fez por nós? Devolvendo a nossa herança. O pecado nos roubou aquilo que nós tínhamos e Jesus veio para isso. Segunda coisa, era resgatar da escravidão. Não foi isso também que Cristo veio fazer por nós? Nos libertar da escravidão e do jugo do pecado. É muito lindo quando a gente vê isso tudo retratado aqui no livro de Ruth. Levítico 25, 47 a 49 diz assim: quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haver ainda resgate para ele, um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo resgatará. Ou um dos seus parentes de sua família o resgatará. Ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Agora, outra coisa aqui que nós vemos é que ele também, a pessoa também, o resgatador, ele tinha que garantir um herdeiro para o irmão morto. Um herdeiro para o irmão morto. Né? Aquela história de que se tinha um irmão e morria sem deixar herança, o outro casava com aquela mulher, não para gerar um filho para ele, um nome dele,
mas para que o seu irmão não fosse esquecido na terra, que não perdesse a herança. Então, esse era um costume também. E Deuteronômio 25, 5 a 10 diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague de Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá até a porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão o nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos. Ele lhe descalçará a sandália de pé e lhe cuspirá no rosto e protestará. E dirá: assim se fará ao homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome da sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Ou seja, se o homem não quisesse fazer isso, a mulher é quem fazia isso, né? Ia até lá diante dos anciãos e cuspia na cara dele, tirava a sandália, e ele era mal visto, porque ele não queria trazer herança e suscitar um nome para o seu irmão. Ou seja, a gente vê aqui que ele tinha que garantir o nome da pessoa em Israel. Essa era uma função. E nós temos aqui mais uma coisa que era obrigação, que era uma atividade, algo que eles deviam fazer, que o resgatador devia fazer, que é o quê? Ele também deveria vingar a morte de um parente. Números, capítulo 35, 19 a 21, diz assim: o vingador de sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outro o ódio, com mau intento, lançar contra ele alguma coisa, e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão, e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador de sangue o encontrará, o homicida matá-lo-á. Existia naquele tempo aquela questão: se alguém matava o outro, matava alguém, né, por ódio, por alguma coisa, existia alguém que poderia, então, matar aquela pessoa que matou em nome do morto. Ele era aquele que vingava a morte do outro. E o interessante é que, quando isso acontecia, existia é muito bonita a história bíblica nesse sentido, que quando alguém matava alguém, outra pessoa, sem querer, por um acidente ou qualquer coisa, é como se o outro parente pudesse vir e matar a ele. Só que existia uma cidade chamada Cidades Refúgio, onde essa pessoa que matou sem querer podia correr para essa cidade refúgio e ali ficar. Quando ela entrava na cidade refúgio, aquele homem que tinha direito de matá-lo porque ele matou um parente dele, ele não poderia fazer mais. A pessoa estava protegida do toque do assassino, né? Mas as cidades refúgio também são uma figura no Antigo Testamento da pessoa de Cristo. Então, existiam todas essas funções, né? E a última função que nós vemos aqui do resgatador era o quê? Tomar conta dos parentes em circunstâncias difíceis. Jeremias 32, 6 a 25, fala sobre isso. Fala sobre a necessidade de uma pessoa tomar conta de um parente quando esse estava passando por necessidade ou por circunstâncias difíceis. Essa era a obrigação do resgatador. Essa era a obrigação do resgatador. E é interessante, irmãos, que a ideia do resgate, do resgatador, ela é usada em toda a Bíblia, também fazendo uma referência a Deus. Fazendo uma referência a Deus e falando de Deus como aquele redentor, como aquele resgatador de Israel. Em Êxodo 6, 6 a 8, diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento.
tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão, eu sou o Senhor. Jó 19, 25 diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. A palavra redentor, ela é a mesma que resgatador. Ela é a mesma que resgatador. Aí Jó está falando assim, porque eu sei que o meu resgatador vive. Aquele que vai me socorrer das minhas dificuldades. Aquele que vai me suprir aquele que vai devolver o que me foi tirado. Aquilo que me foi levado, eu sei que ele vai me dar de volta. É nesse sentido que nós vemos aqui, então, Jó falando, porque eu sei que o meu Redentor vive. No Salmo 19, 14, diz assim, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmo 69, 18, aproxime-te da minha alma e redime-a, resgate-me por causa dos meus inimigos. Olha aqui mais uma vez falando sobre o resgate. Isaías 43, 1 diz, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és meu. Então, amados, nessas passagens que eu citei, nós temos aqui Deus como sendo o parente mais próximo de Israel. Deus se coloca como o parente mais próximo de Israel, sugerindo, e surgindo para trazer o quê? O resgate, a redenção àquele povo. E o interessante é que essa palavra resgatador e redentor, ela é empregada também como um prenúncio, como um anúncio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Isaías 59, 20 diz assim, virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Diz o Senhor. Então, amados, olha só, o livro de Ruth, é um livro que traz, além dessa história memorável sobre o caráter dessas mulheres, a fidelidade de Ruth, o amor de Ruth, e como nós vimos, no decorrer desses estudos, como nós podemos tirar e aprender com elas, virtudes que nós devemos ter, como nós podemos aprender com Boaz acerca de como nós devemos agir, nós vemos que, principalmente, o que este livro traz para nós é uma menção clara da obra de Cristo e de que Jesus Cristo é aquele parente mais próximo. Ele é o nosso irmão. Olha que interessante. Ele é o nosso irmão, aquele que veio a este mundo dar a vida por nós. Dar a vida por nós. Ele veio nos resgatar de tudo aquilo que nos afastava de Deus, de toda a pobreza, de toda a nossa falta de herança, de hereditariedade. Ele veio tirar tudo aquilo que foi tirado de nós por causa do pecado. Ele veio nos dar de volta, comprando, pagando o preço. O interessante é o seguinte, o resgatador, ele tinha que pagar o preço. Ele tinha que gastar. E é por isso que a Bíblia fala, Paulo fala, que nós somos comprados por preço. Ou seja, o nosso resgatador, ele pagou preço por nós. E ele fala que não foi qualquer preço, foi preço de sangue. Foi preço de sangue. Então, queridos, que nós possamos viver isso, que nós possamos olhar para essa história e sabermos de uma coisa, Jesus Cristo está ali presente, na pessoa de Boaz. Nós estamos ali presentes, naquele livro, na pessoa de Ruth, sendo resgatados, sendo remidos, sendo alcançados pela graça, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. E que nós possamos viver isso, esse resgate que o Senhor tem nos dado, e que nós possamos levar a outros essa mensagem, porque Jesus está presente ainda hoje para resgatar tantos quantos ainda sejam necessários ser resgatados. É isso que nós vamos estar
e estamos iniciando nesse mês de dezembro, comemorando a vinda desse Jesus, a vinda do nosso resgatador a este mundo, para nos livrar, para tirar de nós os nossos pecados. Amém? Que Deus abençoe a vocês e que a gente possa reler e ler outras vezes esse livro de Ruth, tirando cada vez mais lições. Não que eu vá trazer, muito mais que isso, aquelas lições que o Espírito Santo colocará no coração de cada um de nós ao lermos este livro. Amém? Que Deus abençoe, que se abra os microfones e aqueles que queiram falar alguma coisa, fiquem à vontade. Muito bem. Se não há quem fale, vamos orar. Hoje todos em silêncio. Muito bem, tá certo. Então vamos orar.